Bom dia, gente. Graça e paz seja com vocês. É uma alegria, todas as vezes que a gente está aqui, é uma alegria, né? Parece que a gente está em casa, né? Amém. E quantos podem dizer que, de fato, a presença do Senhor chegou aqui hoje cedo? Eu sei que Deus está em todo lugar, está com a gente, está lá em casa, está aqui, mas hoje a presença dele foi quase que palpável, né? Tem alguns que são mais esganadinhos, né? Eles querem mais. A irmãzinha, não sei o nome da irmã, eu esqueci. Fátima. Ela estava andando nos átrios do Senhor. Ela estava adorando ao Senhor. E enquanto ela estava adorando, parece que Deus me disse que ela vai fazer parte desta geração de jovens. Você não é tão jovem. Eu também não. Mas a irmã faz parte de uma geração que Deus está levantando. Uma geração para estas últimas horas. Você recebe? Amém. Em nome de Jesus. Vai firme, porque Deus vai fluir através da tua vida. Vai. Amém? Aleluia. Quantos mais querem fluir? Estávamos louvando e parece que Deus falou no meu coração. É o pessoal do Rio. Não Rio de Janeiro. Rio de Deus. É o pessoal, são os moradores do Rio de Deus. Cutuca o vizinho e diga, você é morador do Rio? Deus está nos ensinando a fluir no Rio de Deus. É Silas? Olhei para ti e pensei, o Luiz Henrique chegou aqui. Deus abençoe vocês. Dê um abração lá para o pessoal. Aleluia. Gente, uma bênção estar com vocês. E uma das coisas que eu creio que Deus está preparando o nosso coração para o melhor que está por vir. Quantos de vocês creem isso, que o melhor está por vir? Quem quer fazer parte deste melhor? Amém. Uau. Irmão Eliseu, a graça do Senhor está sobre a tua vida. O irmão tem falado no teu coração, Senhor, eu não consigo fazer nada, eu sou tão pequeno. Deus está dizendo, para mim você não é pequeno, você é meu filho. Deus tem aberto portas para você. E essas portas, outras pessoas não têm entrada a essas portas. Você tem, porque Deus abriu. E através dessas portas, Deus vai te usar. Uma das maneiras que Ele já te usou e vai te usar mais é através de coração de servo. O irmão tem um coração de servo. E Deus vai usar este coração de servo para abrir corações. Pessoas vão conhecer Jesus. Amém. Quantos querem que coração de servo? Aleluia. Uau. Uau. Irmão Samuel. Uau. O irmão estava aqui dirigindo o louvor. E eu vi atrás de ti um exército. Não estava de farda nem de armas normais, mas era um exército dos últimos tempos de adoradores. E eu vi fluindo o rio de Deus e vi que o irmão estava ali como que abrindo comportas para que o rio passasse. E eu vejo que muitos jovens, eu sei que não é o que o irmão está mais envolvido, mas muitos jovens vão fazer parte deste exército. Muitos jovens. E depois vai ser quase só jovens, porque estas gerações vão tomando lugar das outras gerações. E vai fluir muito este rio através deste exército. E Deus tinha te colocado realmente para abridor de comportas. Conduzindo e direcionando essas pessoas na presença do Senhor. Primeiro para Ele e depois para levar Ele para as pessoas do mundo. Amém? Irmão, aceita isso aí? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar hoje também uma palavra que eu creio que Deus tem colocado no meu coração sobre a fidelidade de Deus
e o nosso chamado. Quantos de vocês creem que Deus tem te dado um chamado? Você diz, eu tenho certeza, pastor, que Deus me chamou. Agora, nem sempre sabemos para quê, né? Se alguém perguntar, qual é o teu chamado? Nem sempre a gente sabe. E outras vezes a gente sabe rapidinho, né? Mas cada um de nós, e juntos também, coletivamente, temos um chamado. Então, a palavra para hoje de manhã é complete o seu chamado. Diga comigo, complete o seu chamado. Em João capítulo 9 e versículo 4, diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Diga comigo, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Gente, é um momento certo. Deus já está agindo, mas Ele vai agir muito nesses tempos. Enquanto é dia, diga comigo de novo, enquanto é dia. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Isaías 60, versículos 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Eu creio muito firme que em meio a toda esta escuridão que nos rodeia, é só abrir o jornal, ou não tem muito jornal hoje em dia, né? Abrir o celular. É só ver as notícias do dia a dia, e muitas pessoas vão se desanimar mais ainda, porque tudo parece que cada vez mais escuro. Mas aqui está dizendo, densas trevas cobrirão a terra. Mas diz que, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. Diz, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu estou crendo que a igreja vai brilhar muito nesses tempos. É tempo de escuridão, é tempo de muitas trevas. E o relojoeiro, o joalheiro, quando está apresentando os seus produtos, sempre coloca um pano de veludo preto. Depois ele coloca em cima as suas joias, os seus relógios, os seus anéis, que seja. Deus está preparando suas joias. Se você faz parte disso, tu faz assim. O pano é muito escuro, mas a igreja está brilhando. E eu creio que Deus tem nos chamado para completar o nosso chamado nesta hora tão difícil. Alguns dizem, se eu pudesse ter vivido na época de Jesus e dos apóstolos, é legal. Mas gente, estamos vivendo no melhor tempo. Porque diz que a glória da última casa será maior do que da primeira. Aleluia. A igreja tem um chamado. Nós também temos, cada um de nós, um chamado. Para isso, nós temos que ter uma visão. Pelo menos 2 tipos de visão. Temos que olhar primeiro para trás, para depois também olhar para frente. 2 referenciais. Eu quero falar nesta manhã sobre os marcos antigos e sobre a nossa missão de vida. O retrovisor e o para-brisa. Quem está a fim de fazer jornada hoje? Nós vamos andar pela palavra. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 a 14. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus. Os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Ebenezer,
Diga comigo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos sabem que Deus nos ajudou muito, mas Ele já parou de ajudar? Quantos creem que Ele vai ajudar em todos os momentos? Tudo que Ele fez no passado era um treinamento para saber que Ele é fiel. Primeiro temos que olhar pelo retrovisor. Os marcos antigos. A Bíblia fala sobre os marcos antigos. Josué, capítulo 4, versículo 6. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, os seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E os pais vão dizer: estas pedras aqui, este monumento, é um marco antigo que significa que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus abriu o Rio Jordão, que Deus mandou maná que caísse do céu, que Deus fez a água brotar da rocha. Enfim, essas pedras significam tudo que Deus fez. Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Diga comigo, os marcos antigos têm seu devido lugar, mas está no retrovisor. Deus também tem memoriais. Em Malaquias 3,16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram, e na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Deus também tem memoriais. Quando sabe que Ele está prestando atenção? Tudo que a gente fala, cada momento, cada movimento, Deus está... Registra, por favor, anjo, Gabriel, registra. Meu povo está falando um para com o outro. Deus tem memoriais. Quais são os memoriais de Deus na tua história? Quem sabe você diz: pastor, o memorial é quando Ele me salvou, quando Ele me libertou. Quem já foi liberto? Então, liberto do vício, liberto de maus hábitos. Batismo. Quem lembra de quando foi batizado? E o batismo no Espírito Santo. e curas. Quem foi curado pelo Senhor? Curas notáveis. Deus te curou e vai curar hoje. Tem gente que hoje vai sair daqui curado. Respostas de oração. Quantos podem dizer que você já recebeu muitas respostas de oração? Casamento. Quem lembra que Deus te trouxe seu parceiro, sua parceira na hora certa, né? Eu louvo a Deus pela minha parceira, minha princesa. Eu já falei isso aqui, mas a primeira vez que a vi, já faz tempo. Essa primeira vez que a vi, ela estava entrando na igreja que eu fazia parte. Eu estava meio lá na frente, eu olhei lá para a entrada no saguão da igreja e eu vi uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando a vi a primeira vez, eu disse: eu vou me casar com ela. Eu acho que era profética. Mas eu já era bem velho, eu tinha 13 anos. Não, mas eu sabia, dentro do meu coração, que era do Senhor. E agora, neste mês de março, dia 3, nós celebramos 61 anos de casar. Aleluia. Amém. Então, são respostas de oração, casamento também, filhos também. Quantos lembram quando nasceram seus filhos? Quantos lembram quando nasceram seus netos? Alguns de nós têm, né? Quem tem bisneto? Nós também. Temos 9. 15 netos e 5 filhos. Mas são marcos
Quem pode dizer que tem pessoas que são marcos na tua vida? Pessoas que Deus usou, marcaram sua vida. Livramentos, quem foi liberto de alguma situação, livrado, né? Momentos, quem lembra de outros momentos que marcaram sua vida, de alguma forma, Deus usou. E palavras proféticas e visões, quem já recebeu palavras proféticas? Amém. É tão precioso, e é de Deus, e são marcos. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 24, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga comigo, esperança. Vou parar só um pouco nesta palavra, porque Deus me falou que hoje tem pessoas que estão quase desesperadas. Eu sei que estamos aqui um grande número de pessoas felizes, louvando a Deus, mas alguns quase perderam a esperança. Estão aqui dizendo: pastor, como o senhor sabia? Alguém cochichou no meu ouvido. O Espírito Santo diz: algumas pessoas estão desesperançosas. E aqui diz que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga comigo, Deus é fiel. E temos marcos antigos, quero trazer à memória, quero olhar de vez em quando no retrovisor, porque Deus fez grandes coisas. Agora, estou falando de lembrar, de comemorar e de agradecer. Em Salmo 103, versículos 2 a 5, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que tua mocidade se renova como a da águia. Uau! Quem toma posse disso? Amém, glória a Deus. Marcos proféticos também são marcos em nossa vida. 1 Timóteo 1,18, Paulo disse para seu filho na fé, Timóteo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Em 1 Timóteo 4, 14 e 15, ele disse ainda para Timóteo: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Em outras palavras, Deus falou, e nós ouvimos sua voz. Isto deu para nós rumo, isto deu para nós o norte, para a gente não se perder, para a gente saber que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus me chamou. Deus te chamou. Cutuca outra vizinha, Deus te chamou também. Alguns exemplos na palavra. Temos Abraão, por exemplo, que teve muitas horas, muitos marcos antigos na vida dele. Deus diz para ele: Abraão. Ele nunca tinha ouvido Deus falar: Abraão, Abraão. Ele diz: sai da tua terra e vai para uma terra que vou te mostrar. Uau! Ele chegou em casa, falou com a esposa: esposa, arruma as malas. Vamos visitar a tia? Não. Onde que vamos? Não sei, Deus não falou. Ele disse: sai, vai. Quando sabe que é difícil a mulher sair de casa sem saber para onde ia? E ainda mudar sem saber para onde? Porque ela está tão acostumada com os pezinhos de couve que ela plantou, com o varal que ela pendura roupa, ela
passa fofoca com a vizinha do lado. Não, vocês não fazem isso. Quando sabe que isso traz uma insegurança muito grande. Mas ela foi. Muitos falam da fé de Abraão. Eu quero falar da fé da Sara. Mas os dois saíram. Rumo desconhecido. Apenas estavam andando na palavra que Deus deu. Sai e vai. Mas a cada tanto que eles andavam, Deus aparecia de novo para Abraão. E quando Deus aparecia, Abraão levantava o altar. Um marco na estrada, um altar. Deus falou comigo aqui, e lá adiante. Deus falou comigo aqui, e lá adiante outro altar. Deus falou comigo aqui. Se ele olhasse para trás, depois de chegar na terra prometida, ele podia ver não sei quantos altares, mas cada vez Deus falava mais um pouco, dizendo, é para cá, é para cá, é para cá. Obrigado. Quantos de vocês podem olhar para trás e ver vários marcos? Aleluia. José foi jogado no buraco pelos irmãos dele. Foi jogado na cadeia por Potifar. 13 anos se passaram. Ele podia dizer, eu estou desesperado, nada vai dar certo na minha vida. Mas ele tinha marcos antigos. Deus havia falado com ele profeticamente através de sonhos, quando ele era garoto. E ele segurou aquela palavra. Ele segurou aquele sonho. E no mesmo dia, Deus o tirou da prisão e colocou no trono. Quantos creem que Deus pode fazer isso com você? Caleb já tinha 85 anos de idade. E ele chegou para Josué, disse, Josué, já estamos aqui na terra prometida. Você lembra, Josué, quando a gente entrou 45 anos atrás, como espião, como espias da terra, e só você e eu tivemos uma palavra positiva, os outros 10 só falaram negativamente, todos eles já morreram, sobrou eu e você. Lembra daquele monte de gigantes lá, que a gente viu, e foi prometido aquele monte, e diz Josué, dá-me este monte. Não, mas você está com 85 anos. Estou com a mesma força de quando eu tinha 40. Ele diz, dá-me este monte. E José, é tua montanha, é teu monte. E ele foi, conquistou, matou gigantes, tomou posse da herança. Por quê? Porque lá atrás ele tinha uma promessa. Lá atrás ele tinha um marco na estrada, que este monte será teu. Davi foi enfrentar Golias. E Saul disse, mas você é muito jovem, você é muito fraco, você não pode enfrentar um gigante, um menzarrão desse tamanho. E Davi disse, não, o mesmo Deus que estava comigo quando um leão veio abocanhar uma ovelha, e Deus me deu graça com as minhas mãos e eu matei o leão. Outra vez um urso, eu tirei a ovelha da boca é o mesmo Deus que vai entregar este incircunciso filisteu na minha mão. Uau! Ele tinha marcos na estrada. Deus foi fiel no urso, Deus foi fiel no leão, e Deus vai ser fiel agora. Agora, se eu fosse olhar no meu retrovisor, a gente tem pouco tempo hoje para isso. Podia ficar o dia inteirinho contando testemunhos daquilo que Deus fez para mim e para minha esposa. Fidelidade de Deus. Tanta coisa. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, mas não dá nem... Eu vou catar algumas. Eu vou só dizer, Deus tem sido fiel em tudo. Deus tem sido fiel em tudo. Quando eu era bem pequenininho, tinha 3 anos e meio, de repente, eu vi um lugar tão gostoso, a presença de Deus estava ali, sabia que Deus estava ali, sentado. Era tão gostoso, mas de repente ele levantou a mão. E eu sabia que era a meu respeito e eu saí andando. Como se tivesse passado décadas, eu me vi voltando para aquele lugar, mas não era mais garotinho,
piá, agora era um homem crescido, e trazia ao meu ombro um feixe de trigo e coloquei aos pés do Senhor. E parou a visão. Eu tinha 3 anos quando Deus mostrou isso, 3 anos e meio. Diga comigo, Deus me deu um chamado. E eu te garanto que esse chamado tem a ver com feixe de trigo. Porque um dia, não apenas eu, mas todos nós, vamos chegar na presença do Senhor e tirar um feixe de trigo e colocar aos seus pés. Eu tenho muita convicção disso, mas é um marco na história da minha vida. E uau! Tanta coisa aqui que poderia ter, não dá tempo, é muita coisa. Mas diga comigo, Deus é fiel. Um dia a gente conta. Eu já contei muito aqui, né? Mas um dia a gente conta, Deus, as curas, os milagres, os suprimentos, Deus abrindo portas que ninguém poderia abrir, Deus fazendo o que ninguém podia fazer, mas Deus fez. A fidelidade do Senhor é tão grande, tão grande. Vou avançar. Diga comigo, retrovisor errado. Uau, qual que é isso, pastor? É quando a gente vive olhando para o passado, o nosso referencial sendo o passado. As feridas, as mágoas, os fracassos, ou ainda com saudades das coisas lá de trás. Retrovisor errado. Agora diga comigo, retrovisor certo. É quando nós vivemos no presente, lembrando das lições do passado, com reverência e gratidão. Mas lembre, é retrovisor. Estamos lembrando coisas, os marcos, as provas, as vitórias do passado. Mas tudo isso serve como? Como uma preparação, uma formação de caráter. Quantos querem que Deus forme o seu caráter? Para ser mais parecido com Jesus. A perseverança e a fé, para quê? Para vivermos e fluirmos hoje e amanhã a vida de Deus. Tudo aquilo foi preparatório. Tudo aquilo foi Deus formando em nós o caráter dele, a vida dele. Agora, diga comigo, e vou deixar de olhar no retrovisor. Tanto. Vou olhar só de vez em quando. Mas agora eu vou olhar pelo para-brisa. Diga comigo, para-brisa. Porque Deus quer que a gente cumpra o nosso chamado. E o nosso chamado não é lá atrás. O nosso chamado está na frente. Por isso que o para-brisa é maior do que o retrovisor. Nós devemos nos preocupar muito mais com aquilo que está na frente do que aquilo que ficou atrás. Diga comigo, missão de vida. Em João 15:16, Jesus disse: vocês não me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, para que vão, deem fruto e que o seu fruto permaneça. Mas tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, Ele fará. João 21, João 21, versículo 20. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quantos enviados temos aqui? Ele diz, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Diga para a pessoa ao seu lado, Ele está te enviando. Ele tem um propósito. Atos 26, versículo 19. Paulo disse para o rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, ele cumpriu a sua missão. Diz, eu não fui desobediente à visão que Deus me deu. Eu posso olhar para trás e ver a fidelidade de Deus, mas eu tenho sido fiel também no sentido de confiar nele, de obedecê-lo, de andar para frente, de cumprir a missão da vida. Filipenses 3, versículo 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. A palavra esquecendo, na língua grega, tem a ideia de não mais preocupando-me. Paulo está dizendo, eu não vou me preocupar mais com o retrovisor, do que foi. Mas diz, avançando para as que estão diante de mim. Diga comigo, para-brisa. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pelo para-brisa, gente, nós temos a possibilidade de olhar para cima e de olhar para frente. Diga comigo, para cima e para frente. Eu te aconselho primeiro olhar para cima. Quando sabe que Deus sabe o caminho certo. E quando nós não temos uma certeza, mesmo olhando para frente, olhe para cima, porque Ele é o nosso norte. Ele é a nossa bússola. Ele é o nosso condutor. Então, em Gênesis capítulo 17, diz, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Quando nós andamos olhando para cima, na presença do Senhor, buscando primeiro Ele, depois fica muito claro o que devemos fazer na frente. Lucas 24, versículo 29. Você lembra que Jesus disse, ide por todo mundo. Lembra, né? Ide pregar o evangelho. Mas antes disso ele falou, fiquem, venham a mim. Então, diga comigo, venham, depois vão. Então, primeiro para cima, depois para frente. Eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Daí vocês serão as minhas testemunhas. Todos nós temos um chamado. Uau. Eu tenho mais coisa para dizer, mas eu só quero dizer o seguinte, neste momento. Uau. A visão de Deus é maior que a nossa visão. Quantos creem que Ele está enxergando bem mais que nós? Nós limitamos ao Senhor tanto, temos uma visão limitada, mas a visão dEle é tão grande, tão grande. E Jesus disse em João 4,35, vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Deus está abrindo nossos olhos nesses dias. Eu creio que esse lugar vai ficar pequeno. Eu creio que este lugar vai ficar muito pequeno. Pode abrir muitos Vila Isabel por aí. Pode abrir muitos Colombo e Piraquara e União da Vitória. Mas gente, vão ficar pequenos. Vão ficar muito, muito, muito pequenos. Porque Isaías 54, versículo 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o toldo da tua habitação. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Uau! Diga comigo, esse lugar é muito bom e é muito pequeno. Quantos creem que Deus pode resolver isso? Ele vai dar um jeito. Ele vai falar com o pastor Luiz, o pastor Tiago. Ele vai dar a direção, porque ele sabe que a igreja vai crescer. Ele sabe que tem muitos campos para abrir. Ele sabe que muitas almas virão.
Uma coisa que eu acho tão interessante é que ele diz em Levítico 26:10: suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Diga comigo, estão chegando. Fala de novo, estão chegando muitas almas. Essa colheita, gente, é de almas. Essa colheita que está branca, está pronta para ser colhida, é de famílias, é da nação brasileira, é de outras nações. Prodígios estão voltando. Quantos creem que nós vamos ver milagres e prodígios? Muito mais do que a gente já viu. Ah, pastor, mas eu me lembro no passado pelo retrovisor que Deus fez isto, fez aquilo. Ele fez. Agora olhe pelo para-brisa. Diga comigo, o melhor está por vir. Mais, diga comigo, mais. Evangelistas estão surgindo. Gente, eu creio que Deus está te capacitando para ser evangelista. Deus está levantando um exército de evangelistas, um exército de jovens. Eu já falei com Samuel. Deus está levantando um exército de jovens, através dos quais o rio de Deus vai fluir. Este exército de jovens, já no mundo inteiro está acontecendo, lá nos Estados Unidos, lá em Asbury e outros lugares mais, jovens que ficam dias e noites, e dia e noite, dia e noite, dia e noite, orando e louvando, e orando e louvando, Deus curando, salvando almas, enchendo com seu Espírito. Quantos creem que Deus faz isso só nos Estados Unidos? Ou só em outro lugar? Quantos creem que Ele vai fazer aqui? Ele já está fazendo. Ele vai fazer mais. Almas, não apenas poucas. Ah, então vamos crer por milhares. Não. Então por milhões. Não, diga comigo bilhões. Tem 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Quantos creem que uma boa parte deste pessoal precisa vir para o reino de Deus? Diga comigo, bilhões. Essa visão, gente, nós temos que passar por esta nova geração. Nós temos que repassar essa visão para os jovens. Asaf disse em Salmo 78, versículo 3, Asaf diz: o que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Quantas gerações já temos aqui? 3, 4, 5, muitas gerações. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão seus mandamentos. Uau, temos que repassar esta visão para a próxima geração. Quem está afim disso, diga amém. Diga comigo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Fechem seus olhos comigo. Eu quero te perguntar hoje, como está teu coração? Como está a tua visão? Quem está preso no retrovisor? Quem está olhando pelo para-brisa? O reavivamento já começou. Eu quero convidar a igreja, com seus olhos fechados, não só neste momento, mas daqui em diante, de gastar mais tempo na presença de Deus, de chegar mais na presença dEle, para renovar a nossa visão, para Ele diariamente nos dar um para-brisa limpinho,
novinho, limpinho, para ver o chamado de Deus para a tua vida. Eu creio que nós vamos ver grandes coisas. Uau! Eu falei no começo que algumas pessoas estão desesperançosas. Aqui hoje, com seus olhos fechados, mas seu coração aberto. Você tem esperança? Ou você diz, pastor, eu estou meio perdendo a esperança? Jeremias 29:11 diz, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus está derramando esperança hoje no teu coração. Você que diz que eu estava perdendo a esperança, Ele está renovando no teu coração hoje a esperança. Uma passagem que fala muito forte comigo. Em Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ela voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Uau! Uau! Hoje estou sentindo o cheiro das águas. Hoje estou sentindo o cheiro das águas. Tem alguns de vocês que disseram, pastor, eu sou bananeira que já deu cacho. As minhas raízes já estão secas. Eu estou tudo sequinho, assim, não tem mais jeito, eu perdi a esperança. Não, porque hoje Ele está renovando a tua esperança. Hoje Ele está renovando a tua esperança. Ele te chamou, Ele te escolheu, e hoje Ele está tirando a neblina que estava na tua frente, o desapontamento, o desânimo. Ele está soprando, e todo este desânimo vai embora, vai embora, vai embora. E Ele está dizendo, pode olhar agora pelo para-brisa, porque vou cumprir na tua vida tudo o que eu disse ao teu respeito. Com seus olhos fechados, eu quero perguntar, quem está conosco hoje que diz, pastor, eu estava nessa de perder a esperança. Quem sabe Deus abençoe os outros, mas hoje Deus está me despertando de novo a esperança. Se você está aqui e diz, eu estava perdendo, mas hoje eu sinto que Deus está renovando em mim. Levanta tua mão. Você estava perdendo a esperança, mas Ele está renovando. Levanta tua mão. Levanta tua mão onde você estiver. Mantém bem erguida. Teu braço bem erguido agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Mantenha a mão levantada. Amém. Uau. Amém, Senhor. Amém. Uau. Você está levantando a tua mão, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor também se estende. O braço do Senhor também se estende. Com a tua mão bem levantada, aperta a tua mão, como se estivesse apertando a mão do Senhor. Aperta a tua mão, como se estivesse apertando a própria mão do Senhor. Diga comigo, Pai amado. Diga, Pai amado, perdoa-me pela falta de esperança. Perdoa-me, Senhor, por pendurar a chuteira. Perdoa-me, Senhor. Eu estou crendo, Senhor. Eu estou segurando pela fé na tua mão, que a esperança está se renovando. Eu era como aquele tronco seco, mas estou sentindo um cheiro de águas hoje. Vai chover sobre mim. Levanta a mão mais alto, diga, Senhor, vai chover. Eu creio, creio, creio. Todo mundo levanta a mão agora. Todo mundo levanta as suas mãos. Todo mundo diga, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, eu me abro para ti. Obrigado, Pai, por todos os marcos antigos, as maravilhas que o Senhor já operou. Mas, Senhor, eu quero olhar para frente. Eu quero olhar pelo para-brisa. Eu quero crer, Senhor, que o melhor está chegando. Também estou sentindo o cheiro das águas.
Senhor, chova, faça chover sobre essa nação, faça chover sobre essa nação, faça chover, Senhor, sobre a tua igreja, sobre a minha vida. Uau, pode baixar a mão, ainda com os olhos fechados. Se você está aqui hoje, você diz: pastor, eu gostaria de tudo isso que eu estou falando, mas eu estou longe de Deus, mas eu não quero ficar longe, eu quero chegar bem pertinho. Deus está batendo na porta do teu coração. Ele diz que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você está aqui e diz: pastor, eu quero esse Jesus que morreu por mim, eu quero Ele dentro de mim, eu quero que Ele transforme. Ele morreu e ressuscitou, mas eu quero que Ele ressuscite a minha vida. Se você quer que Ele entre na tua vida hoje, você entregar a sua vida a Ele, levanta a tua mão bem alto. Eu quero orar por você. Você quer entregar a sua vida a Ele hoje? Diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Pode ser lá no mezanino, isso, aqui embaixo. Você diz: eu quero deixar Jesus entrar na minha vida. Se você deseja isso, que Ele entre para cumprir o chamado dEle na tua vida, fique de pé no teu lugar. Você diz: eu quero Jesus hoje, eu quero Ele hoje. Fique de pé no teu lugar, bem rapidinho, eu quero orar por você. Isso, mais alguém, eu quero orar com você. Eu quero orar. Eu quero te convidar, as pessoas que estão levantando, quero convidar, venha aqui por favor, perto de mim. Eu quero orar com vocês. Aleluia. Isso, lá mesmo que pode, isso, lá no mezanino, ou aqui embaixo. Diz: pastor, eu quero que Jesus entre hoje. Eu não quero ficar longe dele, não quero ficar longe, eu quero que Ele entre na minha vida. Vem, por favor, pode vir, querida, pode vir. Os outros que dizem: eu quero, pode chegar aqui rapidinho. Podem vir, podem chegar. Você está aqui, eu disse: pastor, eu convidei o meu vizinho, meu parente. Então fala com aquela pessoa. Você quer que eu vá com você lá na frente? Mas venha, de qualquer forma venha. Pode trazer, isso, pode trazer. Em nome de Jesus. Nós queremos orar neste momento. Aleluia. Amém. Podem chegar. Isso. Amém. Querida, diga comigo: Senhor Jesus, eu não quero ficar longe, eu quero ficar bem pertinho. Entra, Senhor, toma controle da minha vida, seja Senhor da minha vida. Eu te recebo nesta manhã e eu declaro: de hoje em diante eu tenho uma missão, eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, e Ele tem um plano para a minha vida. Obrigado, Jesus. Pai, abençoa. Pode chegar mais perto, querido. Chega mais perto. Diga: Senhor Jesus, estou nas tuas mãos agora. Usa a minha vida para a tua glória. Uau. Chega mais perto um pouquinho, as duas. Isso, mais perto. Amém. Eu vejo Deus tirar um peso muito grande das suas costas. E Ele está colocando dentro do coração de vocês uma esperança muito maior do que vocês pensavam. Vocês recebem? Amém. Deus abençoe. Pode chegar aqui, gente. Dê um abraço nelas.
fazer glória a Deus? Bem rapidinho. Eu senti muito forte que Deus está curando pessoas. Se você precisa de cura, levanta a mão, bem alto. Diz, pastor, eu preciso. Bem alto, bem alto. Creia conosco agora. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que tu já levaste as nossas enfermidades todinhas. As nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas tuas pisaduras já fomos sarados. Quem está perto da pessoa com a mão levantada, coloca a tua mão no ombro se você tem fé. Coloca a tua mão no ombro se você tem fé para Deus curar. Diz que estes sinais seguirão os que creem. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura. Receba a cura. Uau. Amém. Uau. Alguém estava com uma dor muito forte aqui na coluna. Estava te incomodando muito. Não sei onde está a pessoa, mas Deus já tirou. Ele já te curou. Ele já te curou. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Uau. Eu não sei onde está a pessoa, mas alguém nesses dias estava com dores na barriga. E você foi fazer consulta e o médico disse que precisa tirar a vesícula por causa dos cálculos. Você não foi ainda, mas a mão do Senhor está tirando esses cálculos agora. Não vai precisar tirar a vesícula. Ele está te curando agora. Não sei onde está a pessoa. Okay? Isso, está ali, ó. Em nome de Jesus, receba. Receba, receba em nome de Jesus. Olhe para o seu vizinho. Diga para ele: anima-te. O Senhor está contigo. O que já foi pelo retrovisor foi muito bom. E outras coisas não foram boas. Mas olha pelo para-brisa, porque o melhor já está chegando. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.